E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Boa notícia para o Yonsei Nipo brasileiro. Parece que ele vai entrar também na revisão. Por que eu trago isso? Novidades, tá? Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu coloquei a notícia em japonês ali, tá? E foi citado, entre aspas, ali o Nipo americano, tá? E nisso foi falado em algumas mudanças, só que não falaram todas as mudanças. Eu vou trazer todas as mudanças aqui, tá? Já nessa matéria. E eu havia comentado também que talvez o brasileiro ele teria chance, tá? Ali no meio, porque a coisa estava meio estranha, porque a notícia estava com um termo muito ambíguo. E eu havia soltado assim, havia feito um comentário sobre o que seriam as possíveis mudanças. E eu acertei em algumas delas, tá? Né? Algumas mudanças. Só que também, olha só, a notícia passada foi soltada pela NHK, essa notícia nova é do jornal Yomiuri, tá? E o jornal Yomiuri, ele tem um prospecto, desde quando Kishida entrou, de acertar 100% a parte de política que ele solta, tá? Do que eu venho acompanhando, toda vez que o Yomiuri ele solta alguma coisa, não passa muito tempo, tá? É questão de dias. Aquela notícia que o Yomiuri soltou, o governo japonês vai lá e anuncia. Então você vê que o Yomiuri ele tem um prospecto de acertar 100% até onde que eu tenho acompanhado. É bacana? Pô, é bacana. Então vale a pena trazer? Demais. Tá? E nisso também, do vídeo passado para esse vídeo, houveram alguns protestos em Tóquio, tá? Contra a lei anti-imigração. O que esse povo esses protestantes estão fazendo com a lei anti-imigração? É a seguinte: tempos passados houve uma morte de uma mulher, tá, na detenção da imigração em Nagoya. Então foi um rebu, está sendo um rebu até hoje. A família dessa mulher veio para o Japão, tá processando o governo japonês, tá uma confusão só, tá? Aí o que está acontecendo? Nesses protestos que houveram do vídeo passado para cá, chegaram até 4.000 pessoas na frente do parlamento japonês, tá? Eles falavam o seguinte: não exclua ninguém, tá? Como é que se diz? Não exclua ninguém em detrimento de outros. Então, tipo, não beneficie uns e, como é que fala assim, prejudique outros na lei. Então, nessa brincadeira toda, houve uma certa confusão. Aí, nisso, o Yomiuri soltou essa matéria, tá? Então, o Yomiuri, ele deve ter alguém ali dentro do governo Kishida ali que está soltando as coisas para ele. E eu vou trazer isso para você agora, já com as mudanças também que que haverão. Vão haver é bom, né? Que haverão. Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. A Agência de Serviços de Imigração planeja revisar o sistema de status de residência para melhorar o ambiente dos descendentes japoneses de quarta geração, tá? Para viverem e trabalharem por um longo prazo, incentivá-los a se estabelecer no país, segundo as fontes do governo. Só que, como é que se fala assim, nem tudo são flores, tá? Então você vê que tem muita coisa aí que eles estão pegando muito pesado ainda, que eu vou trazer isso para você. Um sistema para vistos de descendentes japoneses de quarta geração foi introduzido em 2018, com base na estrutura de férias de trabalho sobre o qual os jovens podem trabalhar enquanto estudam no Japão. Somente os descendentes japoneses de quarta geração com idade entre 18 e 30 anos, no momento da entrada no Japão, são elegíveis no sistema atual, o que autoriza a trabalhar no país por até 5 anos. No entanto, cônjuges e filhos não podem acompanhar os requerentes a princípio. Então, o que isso quer dizer? Atualmente, entre 18 e 30 anos, o Yonsei pode vir, só que ele tem que vir sozinho. Ele não pode trazer família, mesmo que tenha esposa ou filhos. Não pode trazer ninguém, tá? Os candidatos também precisam fornecer um nome de um apoiador japonês, no caso o famoso fiador, tá? Alguém no país que pode ajudar durante a estadia. Então, se acontecer alguma coisa, esse japonês terá que ajudar, no caso o Yonsei ali. De acordo com a proposta preliminar da Agência de Serviços de Imigração, os descendentes japoneses de quarta geração poderão solicitar residência de longo prazo após 5 anos no Japão, tá? Não se falou se é 5 anos direto ou, como é que fala assim, picado. Só que, nessa brincadeira toda, se levar em conta o visto permanente, são 5 anos direto.
Tá? Então, nesse caso aqui, grande, provavelmente são 5 anos direto também. Após 5 anos no Japão, se atenderem a certos requisitos, como proficiência em japonês equivalente a N2, no teste de proficiência de língua japonesa. Então você vê que eles estão pedindo o Noryoku Shiken nível 2. Tá? Ah, japonês, isso é muito alto, mas pera lá. Tá? Não, é alto, é alto. Tá? Não, também concordo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Só para completar aqui, o N2 é o segundo nível mais alto na certificação de 5 do JLPT, que é o Noryoku Shiken. As pessoas que passarem no teste devem ser capazes, no caso assim, de entender o japonês usando situações cotidianas em uma variedade de circunstâncias. Mas por que eu falo esse tipo de coisa? Que às vezes é pesado? É pesado. E às vezes, se a pessoa aprender o N2, ela vai aprender mais kanji que muito japonês. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem acompanha a mídia deve se lembrar, ou já deve ter visto, que a evasão escolar no Japão está aumentando, ano após ano. Então tem muitas pessoas que estão deixando de ir para a escola. E nisso você já sabe que vai deixando de aprender, né? Então já dá para você ter uma ideia que dependendo da pessoa ela vai aprender mais kanji que muito japonês. Tá? Mas japonês está muito alto, calma lá. Tá? Nem tudo são pedras no caminho. Continuando aqui. Uma pessoa com residência de longo prazo pode permanecer indefinidamente no Japão e os cônjuges e os filhos também podem acompanhar o residente com o status. Então você vê que se o Yonsei conseguir o status de longa residência depois de 5 anos, tá? Ele vai poder trazer a família. Ele vai poder trazer a esposa, os filhos, etc. Então até é bacana, é bacana. Você vê que deu uma mudada aí. Então basicamente está igual a outra reportagem que eu havia soltado. De acordo com a revisão da proposta, os descendentes japoneses de 4ª geração com idades entre 31 e 35, você se lembra que antes era 18 a 30, agora de 31 a 35, com proficiência em japonês equivalente a N3, também são elegíveis. Olha aí, então você vê que nem tudo são pedras no caminho da pessoa. E você lembra que no vídeo passado eu havia falado entre o N3 e o N2? Você vê que eu acertei também. Tá? Atualmente, né, um japonês só pode ser nomeado nas inscrições de até 2 pessoas. Esse número será aumentado para 3 sobre a revisão da proposta. Então antes tinha que ser um fiador, no caso assim, um japonês, tá? E uma outra pessoa, podia ser de outra nacionalidade, tá? Ou da mesma nacionalidade da pessoa. Agora são 3 pessoas. Então no caso, se tiver outros 2 nihonjins que possam servir de fiador, você vê que a chance é maior. Nessa parte aqui é que eu falo que deu a entender que os brasileiros vão ser elegíveis também. Segundo a agência, 243.625 brasileiros e peruanos com ascendência japonesa viviam no Japão em 2021. Então você vê que eles citam os brasileiros e os peruanos. Então já dá para você sacar que essa lei vai englobar o quê? Os brasileiros e os peruanos também, além dos nipo-americanos ali, como foi citado na outra matéria. Tanto que nessa matéria que eles não citam os nipo-americanos. Tá? O governo esperava receber 4.000 descendentes de 4ª geração sobre o atual sistema de vistos, mas, no entanto, no final de 2022, apenas 128 pessoas com status de residência residiam no Japão. Vocês lembram que na matéria da Nikkei falava em 120? Nessa 128. Então você vê que a média está igual. Tá? O governo quer facilitar os requisitos de inscrição para aumentar o número de pessoas que podem servir como uma ponte entre Japão e as comunidades japonesas no exterior, segundo as fontes. Querendo mão de obra. Porque o governo japonês ele bate muito. Tá faltando mão de obra, tá faltando mão de obra. Beleza, tá. Mas o que está fazendo para melhorar a mão de obra? Só ficar favorecendo os países asiáticos aqui é complicado. Só que também tá acontecendo o seguinte em relação aos estagiários técnicos. Eles estão revisando a lei dos estagiários técnicos. Alguns querem abolir, tá, a lei do estagiário técnico. Eles querem acabar realmente com a parte do estagiário técnico. E outros querem fazer mudanças. Só que até onde eu vi, tá,
Não se chegou num consenso ainda, então isso está numa confusão e eles precisam de mão de obra. Então você já sabe que eles estão correndo por quê? Brasileiro e peruano. Tá? Então você vê que eles vão melhorar isso aí. Mas você vê que nem tudo são pedras. Então você vê que para poder requerer o visto de longa permanência, no caso abaixo dos 30, é N2. A pessoa vai ter que dar a gambateada e estudar. Passou dos 30, N3. É bacana esse tipo de coisa? Pô, é bacana, ajuda. Mas tem que ser uma coisa assim, bem... Como é que se fala assim? A pessoa vai ter que esquematizar bem. Por isso que eu sempre falei, estude Nihongo. Nihongo não é, como é que se fala assim, gasto. Nihongo é investimento. Só que penso eu, tá, se uma pessoa chegar ao ponto de ter um N2, no Brasil ela consegue um emprego muito bom, que ganhe muito bem. Não precisa vir para o Japão. Tá? Ainda mais no sistema atual financeiro que o Japão está. Meu ponto de vista. Porque com N2 a pessoa consegue pegar um trabalho no Brasil que pague muito bem nessa parte. Tá? Mas isso aí, como é que se fala assim? Vai de caso para caso, de situação para situação. 2 pesos, 2 medidas. Tá? Isso varia muito. Mas de qualquer maneira é válido. Mesma coisa o N3. Tá? Você vê que antes o governo japonês ele pediu o N4, ele deu a reduzida para N5. E agora, para poder conseguir o visto de longo prazo, que é igual o que eu tenho, de 3 anos ou de 1 ano, renováveis, tá? Eu falo de 3 anos por quê? Ou 1 ano? Porque às vezes, em determinados casos, sai 3 anos para Sansei, e em determinados casos sai 1 ano. Tá? Só que são renováveis. Tá? A pessoa pode conseguir também esse visto de longo prazo. Então, só que esse visto de longo prazo, eles não definiram se vai ser de 3 anos, de 1 ano ou de 5 anos. Tá? Porque tem esse sistema de visto de longo prazo também, algumas pessoas devem desconhecer, de 5 anos o visto. Só que para poder requerer o de 5 anos, existe um pré-requisito ali, a pessoa saber um pouco mais de Nihongo, comprovação e etc. Tá? Eu falo assim, por quê? Meu padrasto, ele conseguiu. Tá? O de 5 anos. Então, o visto de longa permanência é de 5 anos. E ele fala muito bem, escreve muito bem. Tá? Então, para ele não seria, como é que fala, problema nenhum. Então, nesse meio tempo, já dá para você sacar para o MSB que vai haver certas mudanças. E se esse sistema que o governo japonês colocar não der frutos, pode ser que eles mudem também. Tá? Além de algumas outras repercussões que aconteceram com estrangeiros aqui no Japão, igual foi a morte dessa mulher, houve essa, como é que se fala, fugiu a palavra, eu acabei de falar a palavra, estou ficando velho mesmo, né? Você vê que está batendo até o Alzheimer, o alemão está me abraçando. Houve, como é que se fala? Fugiu mesmo, como é que se fala assim? O pessoal se reuniu na frente do parlamento lá para poder, como é que se fala, exigir certas mudanças. Você vê que de um vídeo para outro, você vê as mudanças que deram. Então tem muita coisa que está muito dinâmico, pelo menos aqui no Japão. No Brasil eu não sei como é que está, porque eu não moro aí. Como é aí no Brasil, como é que se fala assim? Eu moro aqui no Japão, né? Então, como é que se diz? Eu não sei como é que estão as coisas no Brasil, se estão dinâmicas, igual que estão aqui. Porque aqui no Japão as coisas estão mudando muito rápido. Tá? Principalmente com essa parte de inflação. Só para você ter ideia, a gasolina está subindo, já está subindo pela 3ª semana, porque o governo está tirando subsídio. Pouco a pouco o governo está tirando subsídio do combustível. Isso vai voltar a subir. Tá? Então tem muita coisa assim, economicamente falando, tem que se parar para pensar, principalmente com os níveis de proficiência que o governo japonês está pedindo, principalmente o N2. Tá? O N2 ali praticamente já sabe mais Nihongo que muito Nihonjin aí, como é que se diz, na parte de escrita. Mas você vê que é uma coisa boa. Tá? Como é que se fala assim? Está dando uma nova esperança para os descendentes de 4ª geração virem trabalhar. Então as mudanças são essas. Por enquanto que eu vi que o jornal Yomiuri soltou. Tá? No caso, entre 18 e 30 anos, N4, N5, como é que se fala assim? No caso do N5, 18 e 30 anos, pelo visto ainda permanece. Tá? Então, nesse ponto eu não posso falar além disso. Tá? Caso haja mudanças nesse meio termo, eu vou trazer para você que eu tenho identificado. Tá?
Então, o primeiro vídeo, as fontes são NHK, a página em japonês, e esse daqui é o jornal Yomiuri, tá? Aqui do Japão, caso alguém tenha dúvida e queira dar uma procurada. O jornal Mainichi colocou também, só que o jornal Mainichi ele não foi muito além. Tá? Ele colocou só uma matéria muito parecida com essa do jornal Yomiuri, por isso que eu tive um pouco mais, como é que se fala, de certeza de trazer também o jornal Mainichi. Só que o jornal Mainichi, é aquele que eu já havia falado, ele já tem um perfil um pouco mais sociopolítico. Esse aqui já é bem mais político mesmo, o jornal Yomiuri. Então o jornal Mainichi colocou certas coisas. O que me chamou a atenção foi o que? O jornal Kyodo, ele não colocou nada em relação a isso até o momento da gravação dessa matéria que eu tenha visto. Tá? Enquanto saiu no NHK, saiu no Yomiuri, saiu no Mainichi, o Kyodo não colocou nada. E o Mainichi ele tem um grande prospecto de copiar as matérias da Kyodo. Ele copia e cola, é muito Ctrl+C, Ctrl+V. Quem acompanha os dois jornais já deve ter reparado. E na Kyodo não saiu nada. Tá? Por incrível que pareça. Né? Então, mas de qualquer maneira, só fica o alerta também. Tá? Por quê? Só Deus sabe. Por que não colocaram? Só Deus sabe. Pode ser que eles coloquem no futuro próximo. Tá? Alguma coisa falando. Ou eles estão averiguando para ver realmente se a coisa procede ou não. Sem ficar, como é que se fala assim, nessa ideia. Você vê que a NHK em português também colocou. Tá? Mas você viu que foi muito ambíguo a matéria, da mesma forma que a NHK em português colocou, a NHK em japonês colocou também, de uma maneira muito ambígua. Foi aquela em japonês que eu trouxe, que foi de uma maneira muito ambígua. Tá? Mas de qualquer maneira, está aí, você vê que o Nippon brasileiro entrou também na revisão. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira, tá? A se programar para o futuro, caso a pessoa seja um Yonsei que esteja no Brasil vindo para cá. Aqui já estão aqui, é aquela velha história. Tente não perder o visto. Tá? Estude japonês cada vez mais, porque será necessário. Tá? Cada vez mais aqui para o mercado de trabalho, querendo ou não. Para você que mora aqui no Japão, incluindo eu continuo estudando japonês. E você, está estudando japonês ainda? Tem que estudar, filho, tem que estudar, porque independente de qualquer coisa, você vê que a parte em japonês no Japão estão exigindo cada vez mais. Eu tenho hérnia, estou encostado em casa, mas não quer dizer que eu não vá estudar. Eu ainda estudo japonês sim. Tá? Para tentar trazer cada vez melhores matérias para você e para melhorar meu dia também. Caso eu precisar de fazer alguma coisa na rua. Te dá mais liberdade do que você ter que ficar dependendo de intérpretes. Às vezes ficar dependendo de intérprete é complicado. Ainda mais hoje em dia que o dinheiro tá curto. Tá? Para você ficar soltando como despesa extra. Porque isso é uma despesa extra. Tá? No caso, intérpretes. Mas é uma necessidade. Não estou falando que é errado ter intérpretes. Estou falando que, como é que se fala assim? É uma necessidade de cada um. É aquela velha história. Cada um paga pelo comodismo. É da mesma pessoa. Que tem pessoas que têm condições de fazer o check-in do carro por conta e eu preciso pagar. Porque eu não tenho saco para ficar fazendo check-in de carro. Então eu vou lá e pago. Tá? Então, é aquela velha história. Está pagando pelo comodismo. Tá? Então, tenta dar uma pensadinha nisso. E, último aviso para finalizar o vídeo. Invista seu dinheiro. Tá? Porque você vê que a parte do Japão, a econômica do Japão não está boa, não está dando cara que vai melhorar. Tá? Então, invista seu dinheiro. Investir o dinheiro não é só aplicação para ganhar dinheiro. Tá? Nihongo é investimento também. É investimento de forma pessoal. Mas é um investimento. Tá? Então, para pensar nisso. E Maido!